Então, gente, retomando hoje, é dia 27 de novembro, nós vamos buscando a oportunidade de voltarmos para a apostila, depois de 2 semanas longe dela, para o nosso estudo, o nosso embasamento teórico, extremamente relevante para quem deseja, não é? O desenvolvimento e a educação da sua mediunidade. Na semana passada, lembram? Nós fizemos um treinamento prático, envolvendo aquilo que num grupo assim, cada um na sua cidade, na sua casa, é o que nós podemos fazer quanto à vidência, à psicografia, tanto quanto a ideia de eventual pintura mediúnica, desenhos, não é? E a concentração, que Eu é vou. uma questão bem básica para qualquer mediunismo, né? Como é que Queria ele sabe? para a Isa Ah, e para todos os demais que desliguem, desativem os seus microfones. desliguem, desativem. Desativem. Modo silencioso, também dito dessa forma. Aqui não. Eu vou achar. Isso, vai achando. Enquanto isso, eu vou lembrando que a única modalidade que nós não temos condições num grupo assim, não temos em termos, né? Teríamos que fazer uma combinação bem direitinho. É a psicofonia, porque é um grupo numeroso, então não é obrigado, viu? Deu certo. É um grupo como que numeroso para se administrar de longe. Mas está tudo muito bem. Espero que vocês estejam me ouvindo. Há quem tenha escrito agora há pouco que não estava me escutando. Então, aí é com cada um. Então, voltando, hoje nós vamos retomar a apostila. Eu sugiro que vocês entrem já na página 79. Vocês vão notar que nós já vimos muitas coisas desse tema, que é o tema número 8. Mas, como ficamos 2 semanas sem estudarmos, nós vamos voltando um pouco atrás, porque esse tema número 8, ele nos dá um panorama sobre os aspectos mediúnicos mais comuns. Então, voltar a isso nunca é demais. Então, nós vamos solicitar agora a Luciana que possa escolher uma música para nós, para que, em seguida, eu faça uma breve oração e nós, então, retomemos o nosso estudo a partir da página 79 da apostila, número 1, que é aquela que nós estamos trabalhando. Luciana, por favor, tudo contigo. Viver, viver é um bem maior. Quem doa amor nunca está só. Feliz de quem consegue amar para poder encontrar com Jesus. A brisa sopra sempre a bailar e o passarinho a cantar entoa sempre uma suave canção de alerta ao seu coração. Veja só, o mal é ruim, nada produz. O bem é bom, a Deus conduz. É bom viver, feliz a cantar, procurando trabalhar com Jesus. A flor se abre ao alvorecer e a perfumar o seu viver entoa sempre uma suave canção
de alerta ao seu coração. Veja só, amar, amar, doce canção que faz vibrar um coração. É paz que chega bem de mansinho e faz tudo evoluir para melhor. Amar, amar, doce canção que faz vibrar um coração. É paz que chega bem de mansinho e faz tudo evoluir para melhor. E faz tudo evoluir para melhor. Que assim seja. E assim seja. Obrigado, Luciana. Então, meus amigos, nós vamos buscando a prece, a nossa comunhão entre irmãos e amigos. Nesta segunda-feira, 27 de novembro, a última deste mês, e através dela buscarmos os preparativos para mais uma noite de estudo, de prece, em busca do nosso progresso. Senhor amado, aqui estamos, pessoas em lugares tão diferentes, e nós gostaríamos de nos colocar à disposição para, através da doação fluídica, enquanto estivermos reunidos no estudo da noite, os benfeitores espirituais em teu nome, aqueles que nos dirigem, que supervisionam as nossas atividades do dia a dia, mas também às segundas-feiras, que tudo possa ser especialmente proveitoso na data de hoje. Haja vista milhões e milhões de enfermos, adultos e crianças, jovens e idosos, nos mais diferentes recônditos da terra. Cidades, aldeias, metrópoles, lares, instituições. E desse modo, Jesus, em gratidão a tudo que temos recebido, tanto quanto a mais esta oportunidade de estudarmos algo da doutrina espírita, que numa forma de exteriorizarmos a nossa gratidão, todas as melhores moléculas, as mais sadias e luminosas, vibrando no diapasão da luz, do amor e da verdade. Tudo te seja entregue. E esses espíritos queridos, envolvidos com cada um de nós e com todos, eles possam multiplicar recursos, fazendo-os chegar aos mais diferentes lugares da Terra e além das instituições de saúde, aos lugares da violência, das guerras, da miséria, da desigualdade, da indiferença, da fome, da tristeza, do luto e da morte. De tal maneira, Jesus, que todos aqui tenhamos a certeza de que o que puder ser feito para o soerguimento das pessoas, dos desencarnados, vítimas de tudo isto, dos encarnados fragilizados pelas dificuldades da hora que passa, o teu amor prevaleça, os céus se mantenham abertos e desse modo estejamos cada um aqui convictos de que podemos, confiando nos teus desígnios, nos dedicarmos ao estudo, convencidos de que tudo tu estarás fazendo em prol
dos necessitados pelo mundo inteiro. Muito obrigado a cada um dos amigos encarnados aqui presentes, tanto quanto uma falange linda que, conhecendo a boa vontade de cada um, nos vem abraçar e visitar, recolhendo em suas mãos aquilo que vai naturalmente fazer a diferença para os necessitados do mundo. Muito obrigado, Senhor e Mestre, e em teu nome, em nome de Maria de Nazaré, a Senhora dos Anjos, de José da Galileia, de João Batista, dos apóstolos e discípulos, tudo seja em auxílio aos necessitados da terra, hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado. Então, gente, vamos estudar um pouquinho? Então, eu pediria que vocês pudessem abrir, não é? A apostila, a mesma coisa que eu estou tentando fazer aqui. Que vocês possam abri-la na página 79, a princípio. Tema número 8. Então, reparem só, meus amigos. Vamos juntos? Esse tema número 8, ele vai nos dar um apanhado geral sobre a mediunidade de efeitos inteligentes. Lembram disso? Então, o que nós já vimos ao longo de tantos meses? Coisas bem básicas. Uma delas é quanto aos fenômenos psíquicos. Fenômenos psíquicos, ou eles são fenômenos anímicos ou mediúnicos. Já vimos isto diversas vezes. Então, fenômenos anímicos, eles não dependem da vinculação com os desencarnados. Mas os mediúnicos, claro que sim. Outra coisa que nós já vimos muitas vezes é a ideia de que agora, focalizando os fenômenos mediúnicos, ou eles são fenômenos de efeitos físicos ou de efeitos intelectuais. Quando se diz de efeitos intelectuais, um sinônimo está ali no início do tema 8, também chamado de efeitos inteligentes. Intelectuais ou inteligentes, para nós, no âmbito da doutrina espírita, é a mesma coisa. Então, nós já vimos, por exemplo, a mediunidade de cura, magnetismo de cura, materializações de espíritos, fenômenos de poltergeist, fenômenos de transporte de objetos. Tudo isto são exemplos de fenômenos mediúnicos de efeitos físicos. Qual é a base desses fenômenos? Ectoplasma, fluido vital, da parte dos médiuns de ectoplasmia, para as expressões mediúnicas, são muitas, ligados à mediunidade de efeitos físicos. Mas o que nós mais nos ligamos no dia a dia do movimento espírita, das reuniões em casa, das reuniões no âmbito das instituições espíritas, é
aquela dos efeitos inteligentes. Então, nós já vimos algumas vezes algo relevante em relação a isso. Então, hoje, nós retomamos isto, né? Então, nós não vamos ver tudo isto com detalhes, porque não há necessidade, porque nós já olhamos um pouquinho isto antes. Então, se vocês me acompanham na página número 79, não é? Nós vamos vendo, não é, sobre o que a apostila traz, a mediunidade de efeitos inteligentes ou intelectuais, exige maior elaboração mental por parte do médium. Qual é um grande exemplo? A psicografia. Como vamos ver até hoje, seja a psicografia intuitiva, mecânica no outro extremo, ou semimecânica no meio do caminho, tudo isto depende da elaboração mental do médium. O médium tem uma participação. Claro que se é uma psicografia mecânica, a participação da mente do médium é a menor possível. Por quê? Porque a entidade, o desencarnado, ele vai tomar conta, por assim dizer, do aparato mediúnico. E o médium, muitas vezes, não vai lembrar de nada. Ele só vai ver depois, diante dele, uma mensagem escrita, mais ou menos longa, com uma caligrafia, com uma letra, quando ela é mecânica, que muitas vezes nada tem a ver com a sua. No outro extremo, a psicografia, vamos dizer assim, como algo intuitivo. Aí a letra é a letra do médium ou da médium. E há toda uma gama entre o grau de influência do desencarnado e o grau de influência do encarnado, nessa variabilidade da expressão da psicografia. Todas elas são boas, todas elas são úteis, e o que mais importa? A instrução dos médiuns, médiuns preparados, médiuns instruídos de doutrina espírita, mas o mais importante é o conteúdo final, que depende do preparo do médium e também depende da entidade e do conteúdo que ela quer passar para aqueles no plano físico através do médium A, B ou C. Não faz sentido? Então vamos lá para a apostila e nós vamos ver, não é? Vejam ali um pouquinho já no segundo, terceiro parágrafo. Caso o médium não possua boas condições morais, nem bom preparo doutrinário espírita, poderá interferir na mensagem, invalidando-a. Se não houver afinidade entre eles, o espírito do médium pode alterar as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e inclinações. Porém, não exerce influência sobre os espíritos comunicantes, autores das respostas. É apenas um mau intérprete. E o que nós precisamos? De bons intérpretes. Então, o desenvolvimento da mediunidade, seja ela qual for, aquelas de efeitos inteligentes, é uma questão fundamental. Isso tem a ver com a experiência do médium, o estudo doutrinário dele. Isso tem a ver com a prática mediúnica. Quanto tempo ele está na tarefa?
Como é que tem sido o exercício mediúnico durante a semana, durante a quinzena, durante cada etapa da sua jornada como médium? Os médiuns, na verdade, estão sempre aprendendo. A imensa maioria, como eu costumo dizer, hoje ele exerce o seu mediunismo de certo modo e com o devido rendimento. Daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, ele deve ter evoluído. O resultado do seu trabalho deve se aprimorar com o tempo. Então, sigamos no estudo de hoje. É óbvio que a interpretação do pensamento dos espíritos, como qualquer outra habilidade humana, desenvolve-se com o tempo, mas está diretamente relacionada ao empenho do médium em querer ampliar o seu conhecimento e de transformar-se em pessoa melhor. Os espíritos sérios procuram, então, os médiuns mais confiáveis, os que lhes oferecem as condições encontradas no bom intérprete, esclarecem os orientadores espirituais. E aí vai vir um determinado trecho. Então, vale a pena lembrar que nós estamos numa fase que é uma fase de desenvolvimento, que é uma fase de crescimento, treinamento. Então, se nós temos oportunidade, ocasião, se nós temos grupo de trabalho para esse exercício, o desenvolvimento, o crescimento são inevitáveis. E não é isto que nós queremos? Resultados bons. Lembrando de novo com os amigos hoje que nós temos entidades que se comunicam por uma necessidade pessoal. São espíritos imperfeitos que, através da psicografia e de outras expressões de comunicação, eles vão interagir com o plano material. Eles vão receber o devido cuidado, a devida orientação, a devida ajuda. Porque eles vão trazendo para os encarnados, em reunião mediúnica, eles vão trazendo, vamos dizer, aqui vieram os seus verdadeiros contextos, em geral, de sofrimento. E é isto que vai mobilizar o auxílio para eles. Se eles não se comunicam e não dizem a que vieram, como que o auxílio vai chegar? Então, esse é um outro aspecto. A outra questão é que a psicografia, que é o que nós estamos enfocando um pouco mais hoje, não é? Também é um dos mecanismos mais relevantes ligados às instruções dos espíritos para a humanidade. Se vocês lembrarem, tanto a psicografia como a psicofonia tiveram um papel preponderante nos tempos de Kardec. Como é que nós tivemos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Revista Espírita em 12 volumes? Mensagens uma atrás da outra, ao longo de um punhado de anos do trabalho de Kardec, dos desencarnados com ele e daqueles que, quando Allan Kardec desencarnou, ainda ficaram um certo tempo
administrando inúmeras mensagens. Daí o livro chamado Obras Póstumas. Lembram disso? Então sigamos. Procuram o intérprete que mais simpatize com eles e que exprima com mais exatidão os seus pensamentos. Ou seja, reparam, há uma diversidade de trabalhadores, uns mais aprendizes, outros mais experientes, e há toda uma diversidade de desencarnados. Quem são estes desencarnados? São os que foram atraídos para aquela reunião, seja para uma reunião específica, seja para uma reunião que toda semana se repete e vai dando ensejo a toda uma longa convivência entre desencarnados e encarnados para o crescimento de todo mundo. Porque todo mundo se beneficia. Todo mundo se instrui nas instruções dos espíritos. E, inclusive, não é verdade, os que estão em sofrimento. Lembrando que reunião mediúnica séria é escola. É uma das mais relevantes, se não a mais. Claro que se forem reuniões de qualidade. Não é? Na verdade, nós temos uma verdadeira universidade. Universidade do Espírito, em que as reuniões elas se dão em proveito de todo mundo. E elas nos permitem crescimento, familiaridade com o mundo espiritual, com a ideia de como é a vida do outro lado, como vivem os desencarnados, qual é a relação quanto ao que eles vivem no além, na erraticidade, e o que nós já vivemos no passado, vivemos hoje e viveremos no futuro. Então, seguindo adiante um pouquinho, voltando para a ideia da classificação, mediunidade de efeitos intelectuais / inteligentes. Aí vem o quê? Médiuns intuitivos, porque para ser médium intuitivo, isso tem a ver com o cenário da intelectualidade. Não é natural pensarmos assim? E aí depois André Luiz vai e comenta sobre a intuição como uma mediunidade inicial da espécie humana, surgida lá atrás, nos primórdios da evolução. Por quê? Porque somos espíritos. Nós não somos corpos. Corpo é vestimenta. Então, tudo que ensejasse o aperfeiçoamento da sensibilidade moral, da intuição como ferramenta mediúnica, isso é progresso. Seguindo adiante, gente, para outra página, médiuns audientes escutam a voz interior dentro da cabecinha, ou, às vezes, escutam ao pé do ouvido. Não é? Há de tudo nesse mundo. Médiuns falantes ou psicofônicos. Então, junto com os psicógrafos, os psicofônicos talvez formem os dois o mais importante grupo de expressões mediúnicas em proveito do progresso da humanidade. Médiuns falantes ou psicofônicos, como alguns de vocês são, o que é natural.
médiuns psicógrafos, e aí ele vai dividir nos psicógrafos mecânicos, aqueles que não têm a menor ideia do que estão escrevendo. Só vão fazer a leitura depois, às vezes até surpreendendo-se com o conteúdo. E até desconfiando, eu que escrevi isso? Porque eles estão muito desdobrados e, às vezes, muito fora da comunicação. Então, esses são os mecânicos. Médiuns intuitivos, psicógrafos também, e os semimecânicos no meio do caminho, como tínhamos lembrado agora há pouco. Depois, seguindo adiante, médiuns videntes. Então, a vidência pode ser também no interior da cabeça, o médium de olhos fechados, ou não. Os médiuns, às vezes, veem melhor o mundo espiritual e os espíritos de olhos físicos fechados. Mas existem aqueles que enxergam como que uma dupla realidade. O plano físico e o plano espiritual, mais ou menos simultaneamente. Ainda tem os sonambúlicos, que são aqueles num transe mais profundo, desdobramento, numa saída maior do corpo da parte desses médiuns. E aí vêm os espíritos e tomam conta daquele corpo. E se manifestam, seja pelo gesto, seja pela escrita, seja pela palavra, e o médium completamente fora de si. O que não é nada demais, não há perigo algum. Tudo é fisiológico. Seguindo adiante, nós então, com isto, acabamos de rever os aspectos mediúnicos da mediunidade de efeitos intelectuais ou inteligentes. Então, o que nós podíamos fazer agora, por uns bons minutos, seria abrir para vocês trazerem aquilo que vocês gostariam, no sentido de dúvidas, questões interessantes ligadas ao que nós estamos estudando esta noite. O que vocês acham? Vamos aproveitar a oportunidade? Então, quem desejar, pode abrir o seu microfone e trazer a sua colocação, a sua questão pessoal, falando, né? Porque eu não tenho acesso ao que vocês possam estar escrevendo. Então, precisa ser uma coisa comentada, por favor. Então, Se ninguém tem nenhuma pergunta, eu posso começar. ok, Josete. Fique à vontade. Uma dúvida, quando estava preparando para essa aula, e quando comenta que é muito importante que o médium tenha desenvolva intelectualmente, aprendendo, né, mas moralmente também, para poder se conectar com os espíritos bons, os espíritos iluminados, porque é aí que a gente se sintoniza. E também fala muito sobre a necessidade, da importância que às vezes o médium pode interpretar de uma forma diferente que não é a do espírito. Nesse caso, não seria melhor, ou não sei, constata-se que seria melhor os médiuns psicográficos mecânicos, porque eles não interferem, eles simplesmente escrevem, não tem uma interpretação?
Ótima questão, Georgette. Mas nós não temos que querer, por esse motivo, que os médiuns sejam todos semelhantes e todos dando uma passividade absoluta e oferecendo todo o seu aparato nas mãos dos desencarnados. Por quê? Porque há essa diversidade natural. Mecânicos, semimecânicos e intuitivos. É o leque da condição humana mediúnica nessas questões. Então, isso é o que nós temos que valorizar. E nos adaptarmos às três possibilidades. Porque o médium também, por mais que dar uma passividade, entregar o seu corpo para o espírito fazer o que quiser com ele, na imensa maioria das vezes dá certo. Mas nós não podemos esquecer que médiuns devem ser responsáveis. Médiuns devem valorizar o estudo, devem se manter no controle das manifestações, até porque, Georgette, o nosso mundo é um mundo de provas e expiações, é um mundo muito atrasado, em que há espíritos que tomam conta de médiuns inconscientes e agem criminosamente. Por quê? Porque o médium, desavisadamente, não tem preparo nenhum, não conhece nada da doutrina espírita, não desenvolveu habilidades de controle, não é? Saem do corpo com facilidade, por questões kármicas ligadas aos seus erros em vidas anteriores, e acabam sendo marionetes, títeres nas mãos de espíritos trevosos. Muitos dos crimes de morte da humanidade são mediúnicos. Ou vocês pensam que por trás dos criminosos, mais ou menos, vamos dizer, ligados às coisas mais difíceis da história da humanidade, estavam sozinhos? Nunca. Assim como, Georgette, nós podemos considerar que nenhum transtornado mental está sozinho. Então, o que existe por aí? Dependência química, autismo, esquizofrenia, pânico, bipolaridade, ansiedade generalizada, depressão com ou sem ideações suicidas. Todos eles são humanos. Todos eles têm transtornos mentais. Todos eles têm alguma mediunidade. E é uma mediunidade ligada à psicopatia e aos transtornos da mente humana. Isso é uma ciência que precisa ser conhecida. Do contrário, o que acontece? É exatamente a ignorância nossa sobre a realidade do planeta e a falta de controle, falta de preparo, falta de juízo, brincando um pouco, que nos deixa tão à mercê dos crimes, muitas vezes hediondos, da atualidade e do passado. Então, entregar a instrumentalidade psíquica nas mãos dos espíritos, se você tivesse um seletor de canais, não é do meu tempo, mas havia televisão que você mudava de canal, lembra disso? E a ideia qual é? Não é? Se nós tivéssemos o controle de tudo, ótimo, mas não se tem, porque é uma humanidade assaz imperfeita. Então, não é para se estimular a mediunidade desse modo, a mediunidade em que o espírito vem, toma conta e faz o que quer.
é válido, é bem entregue, é maravilhoso, mas nós temos que construir uma condição mediúnica de segurança. Para coisas simples e para coisas mais complexas ligadas a essa influência do mundo espiritual em relação à vida humana. Porque a mediunidade, não é, Georgette? Ela não está só no centro espírita, nem no centro de Umbanda. Ela é universal. Então, por isso é que ela é preciso que ela seja estudada, compreendida e bem exercida. Exercida com segurança. E essa é um conteúdo a ser levado para o mundo inteiro. Porque como são dois grandes mundos num só, não é? O plano físico, 8 bilhões. O plano espiritual, 14 bilhões. Na verdade, é um mundo só. E qual é a ferramenta que une? É a mediunidade. Então, o melhor estudo, a melhor capacitação, o autocontrole, a prece, a caridade, a elevação dos propósitos. Do contrário, nós vamos poder ainda viver questões difíceis no dia a dia da prática mediúnica. Outra coisa importante, né? Você comentou no início, o valor da instrução do médium, da instrução básica da escola primária, secundária, universitária, de pós-graduação, no sentido da cultura geral. A outra coisa é a ideia do conhecimento da doutrina espírita no conjunto com o conhecimento geral. Porque quanto mais preparado em cultura é o médium, melhor, a princípio, será a sua produção literária mediúnica. Mas o mais relevante é o outro braço, a outra asa para que o pássaro voe, que é a parte moral. Não adianta ser PhD numa área qualquer do conhecimento humano, não é? E não ter uma base doutrinária razoável e não ter tido uma formação moral satisfatória. Então, tudo isso se junta. E nunca é demais nós nos lembrarmos do maior exemplo que nós temos, que é Chico Xavier. E Francisco Cândido Xavier, por uma questão do planejamento de trabalho. Ele nem teve chance de ir para a escola, além da primária. E os conteúdos que ele deixou em 500 livros, nunca houve nada parecido. E de uma intelectualidade pujante, porque ele era de uma transparência mediúnica única, dando margem a Emmanuel, a André Luiz, a Humberto de Campos, aos poetas do Parnaso de Além Túmulo. Então, olha como as coisas são delicadas. Allan Kardec, que começou isso tudo, né? Um exemplo mais lindo da intelectualidade europeia francesa. Por outro lado, na sequência, vamos dizer, da revelação espírita, vem Chico e nos dá um exemplo extraordinário, numa ligação excepcional que se pode enxergar entre o codificador Allan Kardec e aquele que foi
o seu mais importante como que desenvolvedor daquilo que Kardec trouxe como base. Então, Georgette, é por aí mais ou menos, para a gente pensar juntos. Então, a sua questão deu ensejo a algumas reflexões, né? Então, muito obrigado, viu, Georgette? Obrigada, senhor. Eu até me emociono, para falar a verdade. E quando você me chama de senhor, aí é que eu me emociono. Muito bem. Então, gente, quem mais gostaria, fiquem à vontade. Sérgio, posso fazer uma Claro, pergunta, Dani? Então, Dani. eu não me recordo, né? Não quero falar assim com toda essa certeza, porque não me recordo. Me parece que o livro era Diversidade dos Carismas. Ah, Quando na mesa mediúnica fazíamos esses estudos, né? De diversos livros. Acho que era esse, não tenho certeza. Mas uma dúvida que fica é a seguinte: neste livro se falava com um exemplo de um corpo, uma pessoa encarnada que, pela obsessão, o obsessor se apossava, entre aspas, daquele corpo que só devolvia essa pessoa encarnada, né, esse espírito encarnado, 30 anos após. Então, você imagina que a pessoa está aqui encarnada, ela sai desta vida e só retorna 30 anos depois. Era um exemplo que se dava no livro. E mais adiante se falava em um outro exemplo que se chamava condomínio. Isso gerou uma polêmica na ocasião, porque quem conduzia o estudo dizia que isso não existia, que a espiritualidade jamais ia permitir esse tipo de situação. Esse condomínio seria o quê? Seriam vários espíritos que iriam tomando conta, né? Se apossando de um corpo só, então eles se revezavam. E eu queria, então, aproveitando da sua experiência e da sua seriedade, a sua opinião em relação a essas duas situações, que são situações que eu não chego a nenhuma conclusão. Se existe, se não existe, até onde a espiritualidade permitiria esse tipo de obsessão. Você podia comentar isso? Desculpa se não é uma pergunta muito própria de acordo com o tema, mas enfim. olha, Dani, eu acho que tudo é pertinente. Se você pensou e trouxe, é porque tem importância. Então, o que que acontece? Diversidade de carismas é um dos muitos livros de Hermínio Correia de Miranda. Um deles, que já foi aqui sugerido muitas vezes, chama-se Diálogo com as Sombras. Diversidade de carismas veio depois. Hermínio Correia de Miranda é uma das pessoas mais experientes na área da mediunidade. É um espírita estudioso como poucos, contemporâneo de meu pai, aliás, Dr. Hermínio. O prefácio do livro Diálogo com as Sombras, da FEB, é de meu pai, naquela época, responsável pela área editorial da FEB. Então, você trouxe dois pontos, Dani, que são raridades, mas existem. Então, se você pensar bem numa pessoa com um transtorno mental grave, uma esquizofrenia, em que ele vive a esquizofrenia durante 30 anos, ali você pode ter condomínio, você pode ter possessão, que é o extremo. Allan Kardec não trabalhou isso. Allan Kardec não dividiu a ideia das obsessões em O Livro dos Médiuns,
obsessões simples, fascinações e subjugações? O que você acha que é uma subjugação? Ela pode durar 2 dias. Se há merecimento, há recurso, há diagnóstico, há detecção e busca de tratamento, dura 2 dias. Mas o que você acha que aconteceu nos manicômios, nos hospitais psiquiátricos do Brasil e do mundo? O que eram os nossos irmãos atormentados por décadas? Condomínio. Então, existe uma coisa que Hermínio estudou, que todo mundo pode estudar, né? Que são as chamadas múltiplas personalidades. Então, quando você fala em múltiplas personalidades, existem sempre 2 hipóteses. Como nós todos já vivemos muitas vidas, dependendo da fragilidade da encarnação, de aspectos kármicos, personalidades diversas do próprio médium podem ocupar espaços mais ou menos longos, não é? Às vezes é homem, mulher, adulto, criança, sem instrução ou com uma vivência universitária, dentro do leque das possibilidades reencarnatórias antigas, pretéritas, de qualquer um de nós. E aí, por uma fragilidade, por uma questão kármica, vai havendo um revezamento daquelas manifestações. Isso é caso nosso, isso é caso médico. Só que tem que conhecer para poder abordar de maneira própria. Do contrário, antipsicótico para o resto da vida. Se não viver lá num manicômio subjugado entre 4 paredes. Então, isso é uma coisa. A outra coisa das múltiplas personalidades é quando é um médium em potencial, sem nenhum controle, e vamos usar uma expressão chula, espíritos que são em bilhões no mundo espiritual, encontrando facilidade de se aproximarem, de tomarem conta daquele corpo de um homem, de uma mulher, de um adulto, de uma criança, se revezam e às vezes até brigam. Ah, agora é minha vez. E aí vem uma manifestação específica daquele desencarnado. Então, às vezes, as múltiplas personalidades que o Dr. Hermínio estudou tão profundamente. Eu era criança, portanto, foi ontem, né, que os livros dele, né, estavam nas estantes de meu pai e de minha mãe. E eu largava tudo para ler aquilo tudo lá. Enfim, e aí qual era a ideia? Era tudo uma surpresa. Antes de enfeixarem livros da FEB e depois de outra editora, né, Hermínio escreveu inúmeros artigos em Reformador. E meu pai, com o grupo da edição, eles iam publicando, né, no Reformador, que era uma revista de edição mensal. Então, o doutor Hermínio ia pesquisando, escrevendo, e o Reformador divulgando. E eu sentado lá no pé da cama para ler. Então, o que acontece? Dupla personalidade, personalidades múltiplas, pode ser efeito de condomínio e pode ser personalidades vividas por aquela que hoje é um médium encarnado. Então, Dani, tudo isso existe, só que no âmbito da psiquiatria histórica, lamentável no planeta Terra. Sobretudo de antes de Pinel, antes de Felipe Pinel, que mudou isso tudo. E ele é como um pai da psiquiatria moderna, libertando os doentes das correntes onde eles viviam, nas calçadas de Paris. Por quê? Dando margem a manifestações curiosas
estranhas que ninguém conhecia, porque aquilo foi perto de Kardec, mas as pessoas não conheciam nada ainda da doutrina espírita. Então, Dani, tudo isso aí faz sentido. Não pense que isso é criação do autor. Tudo que é de Dr. Hermínio Correia de Miranda é de valor. Perfeito. É que às vezes as pessoas desconhecem, conduzem um estudo e rejeitam, né, as coisas que desconhecem. E Ou acabam só, passando informações equivocadas para os médiums, né? é assim a vida, Dani. As Sim, pessoas obrigada. de condições de estudo, de horas trabalhadas, de vivências pessoais, de referências de autores, vamos dizer, que nos deram uma base melhor de compreensão. Então, nós temos que entender as limitações alheias, mas tratarmos de estudar, estudar, estudar. Obrigada. De nada. Você me fez lembrar, Tânia, muita coisa boa. Eu vi que você se emocionou lembrando da sua infância, né? Foi ontem. Que mais, gente? Posso, Então, doutor? Adelina, pode falar, Adelina. Sim, é portuguesa, não é? Olha, enquanto estávamos a ouvir as questões, as interrogações da nossa irmã, e eu, por acaso, não, minto, estou um bocado confusa hoje. Não, eu há bocado estava a ouvi-lo a falar e estava a receber uma mensagem de uma irmã que nos informa que do outro lado da vida vêm às nossas sessões, aos nossos encontros de estudo da mediunidade, grupos de irmãos e irmãs que estão a preparar a sua reencarnação como médiums. Muitos deles já foram médiums noutras vidas, mas tiveram tentativas falhadas e vêm assistir aos nossos encontros, trazidos pelos benfeitores, para se prepararem para uma nova reencarnação nos próximos tempos. Trazem também irmãos sofredores, ainda muito apegados à sua última vivência na carne, para ouvir estes esclarecimentos, para poderem, digamos assim, desapegarem-se e serem instruídos. Ou seja, as sessões que nós temos de estudo servem para nós, servem para, portanto, os sofredores e servem para aqueles que estão a preparar-se para se reencarnar como médiums. Tá certo. E tem essa mensagem, depois eu ponho no Telegram, se permite, se quiser. Entendi. Então, nós nunca estamos sozinhos, dona Adelina. Tanto perto daqueles que nos vêm ajudar, em todos os sentidos possíveis, como aqueles que estão podendo aproveitar desses estudos, porque estão mais presos, vamos dizer, ou mais ligados ao plano físico, portanto, onde nós todos aqui estamos, do que aos recursos no mundo maior para tratarem da mesma temática. Então, mediunidade, Adelina e amigos, nós podemos estudá-la a diversos níveis espirituais diferentes. Mas se há uma tendência à reencarnação, a um retorno ao plano físico, e há um desligamento progressivo dos vínculos com as esferas superiores, é natural que muitos estejam pertinho,
onde nós nos reunimos como hoje. Seja onde eu estiver, onde a senhora Dona Adelina, onde a Mônica, onde a Georgette, onde a Rose, onde quem quer esteja. Porque, de certo modo, nós estamos todos abraçando o mundo. Porque em muitos lugares diferentes, na mesma sintonia e com os mesmos objetivos. Então, isso não tem um valor pequeno. Isso é um espaço de progresso para nós e para quem estiver fazendo parte dele. É isso aí, Dona Adelina. Adelina, muito bem, Tá, obrigada. de nada. Então, gente, vamos nos preparando para concluirmos por hoje. Alguém mais gostaria de fazer alguma observação sobre o tema da mediunidade? Acho que ficou tudo bem encaminhado, não foi? Doutor Sérgio, um conselho que eu pediria. Eu tenho estudado e tenho aprendido a controlar a minha mediunidade, mas eu tenho muito receio ainda, porque eu acredito que moralmente o médium tem que ser perfeito, mas todos estamos aqui porque somos imperfeitos. Qual conselho o senhor daria para a gente não ficar com medo e não esperar a perfeição, porque não vai chegar moralmente, né? Claro. Olha, muito bom que você tenha colocado isso. Pode ser uma preocupação também de outras pessoas. Georgette, só o fato de qualquer um de vocês estarmos juntos aqui é uma espécie de uma garantia de que é para deslanchar. Não é para ficar, sabe, com excesso de zelo. Ah, eu sou ainda capaz de fraquejar nisso ou naquilo. Todos somos imperfeitos. Todos os médiuns da Terra são imperfeitos, sempre foram. Uns mais, outros menos, uns num sentido, outros no outro. Então, se existe uma coisa, Georgette, que não pode, é uma inibição por uma crença de que não está à altura. Uhum. Então, é para fazer o oposto. É para, vou brincar uma expressão de escola de samba, sabe? É liberar geral, entendeu? E administrarmos juntos os resultados e corrigirmos eventualmente o que careça de correção. Mas você vai ver que isso vai ser 3%. Nós não podemos perder toda a maioria por causa daquela possibilidadezinha. E todos aqui conhecem muito bem o Evangelho de Jesus, têm boas intenções, firmeza de propósitos. Enfim, pelo amor de Deus, chega de esperar. Tá bom. Agora, eu te digo isso aqui entre nós. Se você vai frequentar o grupo de Chicago A, B ou C, aí eu já não sei. Mas de minha parte aqui, nós juntos, olha, Ai, muito obrigada. tá bom? Vai em frente, Georgette. Vai ser um privilégio. Tem sido um privilégio. Assim, a experiência mediúnica de cada um. Ô Sérgio, se a espiritualidade fosse esperar a perfeição para ter trabalhador, ela ia estar esperando até hoje, né? Porque não ia ter nenhum. A gente vai se aperfeiçoando no caminho, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Muito obrigada. Então, não nos preocupemos com isso. Pelo contrário, não vou dizer que é divertido, mas é uma coisa, sabe, tão interessante. Nós nos vermos no caminho, nós nos vermos em trânsito para uma condição melhor. Riscos sempre existem, mas entre nós eles são desprezíveis. Então, avante. Muito bem, queridos. Então, nós vamos pedir para a Luciana
cantar uma ou duas músicas. E como nós estamos no finalzinho do mês de novembro, e eu lembrei do aniversário do Hildebrando, não é? Ela podia, e nós todos juntos, né? Como que uma das músicas ser uma homenagem a todos os aniversariantes deste mês de novembro. Pode ser? E aí depois você canta uma outra já para preparar para o encerramento. Pode ser? Então vamos, com a atitude de gratidão, nós vamos então passando para a Luciana. Vai lá, Lu. Ah, faz da sua vida um sorriso de esperança. Sorria, sorria, e alegra aqueles que apenas têm lágrimas de dor para mostrar. E com a tua voz segue em frente os caminhos e canta, para quem não tem razão mais para cantar. Mostra a eles que o amanhã será melhor, será feliz. Se houver sorriso, se houver canção, coragem e fé, sorria, sorria e canta, faz da sua vida um sorriso de esperança. Sorria, sorria, e alegra aqueles que apenas têm lágrimas de dor para mostrar. E com a tua voz segue em frente os caminhos e canta, para quem não vê razão mais para cantar. Mostra a eles que o amanhã será melhor, será feliz. Se houver sorriso, se houver canção, coragem e fé, sorria, sorria e canta, e canta. Contam que Jesus certo dia andara junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrara teus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curar um cego junto ao velho tanque de Siloé. Numa tarde linda de primavera, outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré, caridade, luz, bondade, amor, verdade e fé. Tanto no Tabor em Jerusalém, quanto na Betânia em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Tanto no Tabor, em Jerusalém, quanto na Betânia, em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é.
Que assim seja. Luciana, muito obrigado. Pois bem, então, meus amigos, vamos buscando mais uma vez a prece, que ela seja uma forma de nós agradecermos pela vida a Deus, agradecermos a reencarnação, a Jesus, e continuarmos com os propósitos que temos hoje, contando com a assistência do alto, para que alcancemos o nosso aperfeiçoamento, o desenvolvimento das virtudes, dos valores mais representativos, das luzes espirituais por nós próprios. Que continuemos orando pelos nossos irmãos vitimados por todas as guerras, mas, sobretudo, o que vemos hoje na Palestina, na faixa de Gaza. E quando a Luciana lembrava agora na música Belém, Genezaré, Tiberíades, tudo isso está lá, sendo destruído pela estagnação moral que ainda observamos no mundo. Que vibremos pelas crianças, pelos jovens, pelas mulheres grávidas, pelas senhoras, pelos senhores, por todos aqueles que estão morrendo ou estão sob os escombros ou estão feridos nos hospitais, já sem quaisquer recursos. Inspira, Jesus, aqueles que estão lá em sacrifício, fazendo todo o bem ao alcance deles. Verdadeiros mártires destes tempos que vivemos agora. Todos os dias lembremos de tantas vítimas, oferecendo a cada uma o sustento vibratório, energético, fluídico, moral, espiritual, como se cada um, nossos filhos e filhas, fossem. Em nome da espiritualidade amorosa, com tantos amigos presentes que seguirão trabalhando mesmo após a nossa despedida hoje. A nossa imensa gratidão por mais uma oportunidade de estarmos assim juntos, como na noite de hoje. Muito obrigado, amigos, e que assim seja. É isso, gente. Então, nos vemos na primeira segunda-feira do mês de dezembro. Queria lembrar e agradecer pelas doações. Hoje, agora há pouco, fizemos a compra de mais uma boa quantidade das cestas. Serão entregues em breve e levadas para os lugares de maiores necessidades. Quero agradecer as preces pela minha saúde. Quero lembrar para vocês que durante o mês de dezembro nós vamos ter segundas-feiras, tanto no dia 25 como no dia 1º. Mais perto nós vamos ver se vamos manter as reuniões ou não. Tá bom? Se fosse 24 e 31, eu acho que eu já adiantaria que nós íamos fazer uma pausa. Mas como 25 e 1º já é depois, quem sabe fazemos um breve encontro com algum proveito e
vai ser muito bom. Tá bem, gente? Então, bom descanso, boa noite e até semana que vem. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa Tchau, Boa gente. noite. Cuidem-se bem. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Boa noite, obrigada. Até semana que Boa vem. noite. Boa noite. Obrigada.